A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Graças a Deus estamos aqui para mais uma vez estudar o Evangelho de Jesus, que é, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem quiser ao Pai será através de mim. E dito isso, vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando Jesus, o Patriota. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Deus, ensina-me a evitar a tristeza. Sem sentir tua amorosa companhia, poderia estar só em plena multidão e vazio por dentro. Tu és alegria e estás sempre dentro de mim, bem sei. Por estar descuidada, não te procuro como deveria, deixando penetrar em minha tristeza, a solidão, o medo, o pessimismo, a frustração e a ansiedade e angústia. Então dá-me força para resistir à tendência para a tristeza e ver-me preenchida pela alegria e pelo amor. Que evite ser egoísta, faça sobressair as qualidades dos outros, não me analise como vítima do mundo, dos acontecimentos, nem grandes lembranças de amar. Assim suplico-te que neste instante faças espalhar pelo meu corpo, pela minha alma, muita alegria e amor. Tu és o meu maior amigo, não estou esquecida de ti e não tenho nenhum motivo para ficar triste. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, Jesus, o Patriota. Pelo corpo, na hereditariedade física, Jesus nasceu em uma tribo. Essa tribo de Judá descendia de Davi. Espiritualmente, porém, não era seu descendente nem subordinado, mas um puro espírito, muito superior a Davi, que por isso, em espírito, trata de Senhor. Por isso que Jesus deixou claro, antes de Abraão, eu sou. Então, muito superior a todos. Por estar encarnado na terra, em vida corpórea, Jesus estava ligado ao povo israelita. Em espírito, porém, não estava preso nem dependente de qualquer homem ou família, raça ou povo. Era um ser espiritual, filho de Deus, cidadão do universo. É o que todos nós somos também. Então, Jesus não tem pátria, né? Ele é de todas as pátrias, de todos os lugares. Na conversa com a mulher samaritana à beira do poço de Jacó, está registrado por João capítulo 4, versículo 22, vamos sentir Jesus profundamente ligado a esse povo, valorizando a sua terra e a sua gente ao dizer: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Por vós significava Jesus, o samaritano, como a mulher com quem falava, e nós, os judeus, como ele mesmo o era. Jesus se identifica como um judeu
espiritualmente não se restringia a isto. Encarnado aceitava essa filiação. Judeu se declarava como judeu que viera, vivia e era conhecido. Salvação vem dos judeus. Havia milênios os israelitas vinham sendo instruídos na ideia de Deus único, guiados para costumes morais mais disciplinados do que os povos politeístas. Assim havia nesse povo base espiritual para a missão que os judeus tinham de realizar na terra. E entre as tribos israelitas, a que melhor mantinha a pureza da fé aos bons costumes era a de Judá. Por isso estava previsto pelos profetas que o Cristo viria na tribo de Judá e na casa de Davi, traduzindo-se no conceito do povo. A salvação vem dos judeus. Quando fala a salvação vem dos judeus, porque está referindo exatamente a Jesus Cristo, que nasceu na Judéia. Embora não tenha vivido na Judéia, mas nasceu na Judéia. Jesus se sentia ligado à sua terra, ao seu povo. Era, pois, um patriota, não um político de carreira, como muitos tentam dizer que Jesus foi um revolucionário, que ele peitou as autoridades. Negativo. Jesus nunca se intrometeu na política, muito pelo contrário, ele sempre respeitou as ideias lá dos Césares, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele falava da revolução interior do ser humano, né? E muitos interpretaram isso aí completamente equivocado. Pessoa que ama a pátria e desejava servi-la. Entre vós, sou como aquele que serve, afirmava. E servidor levou a mensagem redentora por toda a Palestina. Essa região habitada pelos israelitas era pouco maior que o estado de Sergipe, 25 mil quilômetros quadrados, mas bem grande para ser percorrida a pé, o que se fez de norte a sul, de leste a oeste. Concentrava seus esforços quase sem exceção nos centros da vida israelitas, evitando regiões que eram principalmente helenísticas ou gregas, de população ou modo de pensar como Decápole, onde só foi quase ao fim do seu ministério. Essa incumbência ele passou a Paulo de Tarso, né, que foi o apóstolo das gentilidades, dos gentios, ele que levou. Quando enviou os 12 apóstolos para propagarem a sua mensagem, expressamente lhes recomendou: não ireis pelo caminho dos gentios, os estrangeiros que não adoravam ao Deus único, nem entrareis em cidades samaritanas. Mateus capítulo 10, versículo 5. A população da Samaria era constituída de assírios e outros povos diferentes na origem, nos costumes, na religião e também por israelitas que haviam mesclado a eles. Sim, os assírios, porque Sargão II, segundo século antes de Cristo, assumiu a Samaria e ele era um rei assírio. Não ireis pelos caminhos dos gentios, nem entreis em cidades dos samaritanos. O trabalho ainda não era para todos, não junto a estrangeiro ou povos e costumes bárbaros, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 10, versículo 6. Como eu falei, isso foi feito a posteriori, né? Através da conversão de Saulo, que se tornou Paulo de Tarso. Ele sim vai levar o evangelho de Jesus aos gentios, aos pagãos. Ele era muito mais culto do que todos os apóstolos. O único que se assemelhava a ele um pouco era Mateus, né? Levi, que era um estudioso, um cobrador de impostos, mas os demais eram praticamente iletrados. Então, Paulo que teve essa incumbência de levar essa mensagem para os helenistas, né, pessoas cultas. Ele teve que combater o bom combate. Jesus queria reunir todos os israelitas em torno das revelações já feitas a esse povo por muitos séculos, né, e que trazia sequência perfeita das anteriores. As ovelhas perdidas eram os israelitas que tinham ido morar em outras regiões, longe talvez, sem orientação, mas também eram da casa de Israel. Jesus não os esqueceu, foi até eles levar a mensagem. Patriota, Jesus amava sua pátria, sua terra e sua gente, e desejava servi-la. E quanto lamentou que não o compreendesse e o aceitasse. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Isso aqui foi uma profecia que Jesus fez e que, na verdade, todas elas se cumpriram, principalmente essa. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus capítulo 23, versículos 37 e Lucas 13, 34. Ainda hoje, muitos idealistas, patriotas missionários sofrem rejeição assim.
E ele falou isso encostado na mão no templo de Salomão. E aqui não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. E que de fato aconteceu menos de 40 anos depois de sua fala. Mulher cananeia, Mateus capítulo 15, versículo 21 e 28. Quer dizer, uma estrangeira. Uma única vez esteve fora de sua pátria, quando foi a Tiro e Sidom, na região rural, na Fenícia. Lá havia muitos cananeus, antigos habitantes da região de Canaã, antes dos hebreus. Eram de outra raça, costumes e religiões diferentes. Então não acreditavam no Deus único, né? Eles tinham outras pregações, outras fontes de inspiração religiosa. Ali uma mulher cananeia lhe rogou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então ela pede, mesmo sendo ela estrangeira, pede auxílio direto a Jesus Cristo. Geralmente tão sensível e compassivo, Jesus nada respondeu. Seguiu adiante e a mulher foi atrás. Até que os discípulos intervieram. Despede-a, vem gritando atrás de nós. Queriam que Jesus atendesse a mulher para que não mais os importunasse. Jesus respondeu: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. For aquela região a fim de reagrupar, procurando recuperar os israelitas que ali se encontrassem. Não pensava fazer demonstrações, produzir fenômenos ou pregar para os cananeus, ainda despreparados espiritualmente para a mensagem de que era portador. A mulher os alcançou e tornou a suplicar: Senhor, socorre-me. Jesus replicou: Não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. O pão, no caso, era o alimento espiritual, a mensagem que Jesus trazia. Cachorrinhos, embora também criação divina, simbolizavam os ainda pouco evoluídos, em que a natureza animal predominava, os não israelitas, como os cananeus. Não é aconselhável, de fato, desviar recursos espirituais maiores do que estão preparados para recebê-los e lançá-los ao imaturo. De outra vez, diria Jesus: Não lancei vossas pérolas aos porcos. Sim, senhor, argumentou a mulher, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então a resposta demonstrava humildade em reconhecer e acreditar que ainda estava espiritualmente pouco preparada. Confiança em Jesus, reconhecendo nele qualidades espirituais, autoridade moral, compreensão quanto à atitude prudente do mestre, perseverança para insistir, a fim de vencer empecilhos, inteligência para argumentar com aproveitamento de migalhas. Ô mulher, grande a sua fé, disse Jesus, grande a tua compreensão das coisas espirituais, pois somente o conhecimento espiritual é que te dá tal convicção. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. A ação, a distância sobre a obsediada foi possível por haver uma equipe espiritual atendendo o comando de Jesus. A mulher cananeia precisava de auxílio espiritual. Agiu demonstrando ter condição para receber e valorizar a ajuda que lhe seria concedida. Se queremos bênçãos divinas, demonstremos nós também condições espirituais para recebê-la, agindo com humildade, fé e perseverança. Então, isso aqui é uma grande lição para nós. Aparentemente, Jesus estava indiferente àquela mulher, mas ele sabia com quem estava lidando. Jesus conhece todos nós por dentro. Então ele sabia que ia provocar nela a atitude que ele esperava, justamente de abnegação, de humildade, de confiança nele, né? Embora fosse da Cananeia, então ela não tivesse os conhecimentos de Jesus, mas ela possuía uma grande fé. E é isso que nós temos que entender, a importância de termos fé, porque através da fé a gente vai ultrapassando obstáculos. Lembramos do centurião, a fé foi maior do que qualquer um, porque ele não pediu nem para ele, foi para o empregado dele, e disse que nunca viu uma fé tão grande, né, como a daquele centurião, e ele curou o empregado dele, porque ele não pediu nem para ele, foi para o empregado, pela fé que ele demonstrou. E aqui nós temos outro grande exemplo de fé, de uma mulher que não era, né, israelita, que não tinha os conhecimentos de Jesus, mas sabia o que ele seria capaz de fazer. E acreditou. É isso que nós temos que entender. Temos que acreditar
Porque Deus está a nos amparar. Deus é o trabalhador que não mede esforços para nos ajudar. Através, no caso aqui da terra, nós temos Jesus, o nosso governador, que está a nos auxiliar há 4 bilhões e 500 milhões de anos, né? Trabalhando incessantemente. Ele disse: meu pai trabalha até hoje e eu também. Está lá em João 5, versículo 17. Trabalhar. Então o que nós temos que fazer? Entender que para que a gente aproveite a reencarnação, temos que trabalhar o nosso crescimento espiritual através do conhecimento, do ensinamento de Jesus, que nos dá o norte, nos dá o caminho, e fazer a caridade, fazer o bem. Então aqui, essa história é muito importante para a gente entender. Jesus não estava preocupado, né, em aparecer só para aqueles que eram lá suas ovelhas, mas Jesus está sempre preocupado com as ovelhas perdidas. E essa mulher, embora não tivesse os ensinamentos, que ela morava na Cananéia, ela mostrou entender quem era Jesus, a sua fé foi tão importante que Jesus foi prolongando até que ela se desabrochasse, porque ele sabia que ela ia desabrochar. E esse seria um ensinamento para todos os outros. A fé desta mulher é maior do que qualquer coisa. E aí ele curou a filha dela. Muito bacana essa passagem. Jesus se demonstrava empenhado em servir especialmente ao seu povo. Não por exclusivismo egoísta, é isso, tá vendo? Não era por isso. Porque ele veio para aquela região. Porque aquela região foi preparada durante 1000 anos através dos profetas. Eles teriam toda a condição lá em Jerusalém de responder aquilo que Jesus estava querendo, o amor. Mas ao invés disso eles tinham soberba, não entenderam mensagem nenhuma durante 1000 anos, mas eles não entenderam nada. Aí a gente vê o exemplo dessa mulher que não tinha os ensinamentos, estava pronta, com fé, para ser ajudada. Por isso que quando ele falou para os apóstolos, para eles começarem não pelos gentios, eles não tinham ainda condição de enfrentar os gentios, como Paulo, que era culto, teria a verbosidade, né, necessária para tocar o coração daquele povo. Os apóstolos eram muito semi-analfabetos, não teriam condições. Por isso Jesus disse que eles começassem a pregar no seu povo, que já tinham 1000 anos de conhecimento, o coração estava preparado para receber todos os ensinamentos de Jesus. Só que a maioria ainda não tinha despertado, né? Por isso eles não entenderam que Jesus era o Messias. Estão procurando até hoje. Constituía a primeira parte de um programa divino para a redenção da humanidade. Havendo condições em pessoas de outros grupos, a mensagem desde logo vazava, como no caso dessa mulher cananeia. Mas pessoas assim ainda eram exceções. Poucos estavam com o coração fértil, preparados para isso. Mas era ali que Jesus se programou a trazer a boa nova, né? Mais tarde a mensagem chegaria também aos outros povos, pois que Jesus já anunciava: eu sou o bom pastor. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João capítulo 10, versículo 16. Então Jesus começou com aquele povo preparado, mas ele não veio só para aquele povo. Jesus veio para a humanidade, para o planeta. Então aqui, ele não foi exclusivista daquela região. Ele começou ali, porque, repito, ali já tinha 1000 anos de preparo. Mas nem todos estavam preparados. Alguns sim. Então ali ele começou a plantar, vamos dizer assim, onde tinha terra fértil, para que o quê? Para dar frutos, mas que ele não se esqueceu de outros, porque Jesus não veio só para aquela região. Jesus é o nosso governador e ele está para todo o mundo. Todos têm a proteção de Jesus e aí cada povo vai estar na sua hora certa entendendo Jesus, né? Quando ressurgiu, ordenou aos discípulos: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Chegará o momento de ampliar o campo de trabalho. Mesmo então recomendou, começando de Jerusalém. Aí.
Está em Lucas 24, versículo 47. Toda semeadura começa em área mais restrita, na qual haja campo para ideias e sentimentos em comum. E depois daí se expandir e atingir outras pessoas e grupos. É o que eu falei. Ali o povo estava, já tinha recebido os ensinamentos. Era só colocar adubo, vamos dizer assim, né, para que aquilo florescesse. E dali seguiria para outras regiões. Válido, pois, nos agrupamentos humanos, certo espírito de conjunto, a região, entendeu? Esse é o sentido do patriotismo. Desde que o grupo não se feche demais, nem marginalize elementos de outros grupos, nem se torne opositor e intransigente deles. Por isso que o homem se perdeu por não entender, né, a mensagem de Jesus. Esse patriotismo exacerbado levou a muitos povos a entrarem em contenda, porque não entenderam bem o que é esse patriotismo. Todos nós pertencemos a uma família só, universal, filhos do mesmo pai. Nós temos nossa família consanguínea, mas nós temos a família universal, filhos do mesmo pai. E nosso irmão maior, Jesus. Quem não é contra nós é por nós, explicava Jesus aos seus seguidores. Está em Marcos, capítulo 9, versículo 40. Sadio era o patriotismo de Jesus, amor por sua terra, seu povo, servindo, esclarecendo e ampliando seus conhecimentos, para que esse povo viesse a servir a humanidade toda. É esse o sentido do patriotismo. Como eu falei, o homem se perdeu nisso aí, né? Então, esse amor exacerbado de patriotismo, que levou ao orgulho, à vaidade, é que se degenerou. E aí trouxe um malefício por não entender bem a mensagem de Jesus muito clara, porque nós todos temos que estar unidos pelo amor, independente de raça, de cor, de região. Também saudável era o patriotismo de Gandhi, o grande líder indiano que dizia: meu patriotismo não é uma coisa exclusiva. Então volto a repetir, patriotismo exacerbado criou o exclusivismo, acirrou o orgulho, acirrou a vaidade, e aí vieram as contendas, porque o homem não entendeu o que é realmente patriotismo. E nós estamos agora tendo a oportunidade de entender, estudando. Por isso que é importante a gente fazer o que estão fazendo. Estudar para entender tudo aquilo que Jesus trouxe para nós. A gente tem que entender que um olhar, um gesto, uma palavra de Jesus, tudo é ensinamento. Tem gente que fala, Jesus ficou 3 anos só. Mas ele, nos 3 anos, ele fez tudo que nós precisávamos aprender. Desde que a gente estude, a gente tem condição de saber. É abrangente e me leva a rejeitar aquele patriotismo que se propõe a explorar outras nacionalidades. Minha concepção é que o patriotismo nada significa se não está sempre, em todas as circunstâncias, sem exceção, coerente com o bem mais amplo da humanidade em geral. As palavras de Gandhi, né, que ele começou a falar sobre o patriotismo. Então, as palavras de Gandhi foi um trecho selecionado pelo Richard Attenborough na editora Record. Então aí, a gente tem um exemplo, além de Jesus. Olha aí, Gandhi, o patriotismo dele não era exclusivo, era toda a humanidade, fazer o bem. Sejamos patriotas. Somos espíritos, filhos de Deus, irmãos de toda a humanidade terrena, de todos os seres inteligentes que habitam o universo. Mas estamos reencarnados na Terra, onde temos tarefas a desempenhar, e habitando o Brasil. Renascemos brasileiros ou aqui viemos a ter nesta vida por acaso? Porque é o Brasil, sua terra e sua gente, o ambiente mais adequado para cumprirmos nossas tarefas atuais. Ou seja, nós vamos reencarnar onde for necessário. E a gente já foi em outras tantas vidas, já vivemos em outras regiões, tivemos outras profissões, já tivemos gama de experiências diferentes. Então hoje eu sou brasileira, o que fui na outra reencarnação? O que serei na próxima reencarnação? Não importa. Não importa o patriotismo, importa que esse patriotismo ele se estenda a toda a humanidade, porque somos filhos do mesmo Pai. Entretanto, grandes espíritos devotados ao bem que viveram no Brasil e hoje se encontram no além, embora já libertos da vida corporal, demonstram por via mediúnica que ainda continuam a amar esta pátria. Estão ligados, né? Por exemplo, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes,
quando desencarnou, como nosso amigo falou ontem, Pedrosa, ele desencarnou em 1900. Quando foi em 1950, Celina, mando de Maria, ela veio aqui buscá-lo para ele sair da órbita terrestre para ir em um plano melhor. Ele pediu que não, que ele ficasse aqui enquanto tivesse os irmãos encarnados aqui precisando de ajuda, ele gostaria de estar ajudando. Passa mais de 50 anos. 2000, foi convidado de novo e novamente ele pediu a Maria para estar entre nós, nos ajudando. Um mentor ligado à saúde e traz muitos benefícios. As pessoas muitas vezes que estão acabadas, que estão com problemas de saúde, vamos orar para Bezerra de Menezes em nome de Maria. E a oração tem resposta, né? Então é isso aí. Do Parnaso do Além-Túmulo, livro de poesias de diversos autores espirituais, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, extraímos trechos de 2 sonetos de Pedro de Alcântara, que é o nosso Dom Pedro II, segundo o último imperador do Brasil. Então, a página do livro Gratidão. E, tendo a gratidão por companheira, volvo ao pátrio torrão de alma saudosa, amando mais a terra brasileira. E outro pedaço da rogativa, que diz ainda Dom Pedro II. Se de novo no mundo desterrado necessitar viver ainda algum dia, que regresse ditoso ao solo amado da generosa pátria que eu queria. Grande brasileiro, grande espírito, embora não tivesse assumido, né? Mas ele e a princesa Isabel eram espíritas. E eles não podiam assumir isso aí porque tinham que ser católicos apostólicos romanos, né? Bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Minha árvore de amigos. Existem pessoas em nossas vidas que nos fazem felizes pela simples casualidade de haverem cruzado o nosso caminho. Algumas permanecem ao nosso lado vendo muitas luas conosco. Já outras vemos apenas entre um passo e outro. A todas chamamos de amigos, mas há muitos tipos deles. Cada folha de uma árvore simboliza um deles. O primeiro broto que nasce é o de nossos pais, que nos mostram o que é a vida. Depois vêm os amigos irmãos e os amigos filhos, com quem dividimos nosso espaço para que possam florescer como nós. Passamos então a conhecer toda a família de folhas, a quem devemos respeitar e querer bem. Mas o destino nos apresenta outros amigos, os quais não sabíamos que iriam cruzar nosso caminho. Muitos deles denominamos amigos de alma, de coração. Esses são sinceros e verdadeiros. Sabem quando estamos bem, sabem o que nos deixa felizes. Às vezes, um desses amigos de alma se instala em nosso coração. Então o chamamos de amigo namorado. Esse dá brilho aos nossos olhos, música aos nossos lábios e chão aos nossos pés. Também existem aqueles amigos só por um tempo, talvez por umas férias, ou por uns dias, por umas horas. Eles também costumam colocar muitos sorrisos em nossas faces durante o tempo em que estamos juntos. Não podemos nos esquecer dos amigos distantes, aqueles que estão na ponta dos ramos da árvore, que quando o vento sopra, sempre aparecem entre uma folha e outra. O tempo passa, o verão se vai e o outono se aproxima. Então perdemos algumas de nossas folhas. Algumas nascem em outro verão, outras permanecem por muitas estações. Mas o que nos deixa mais felizes são aquelas folhas que caíram e continuam à nossa volta, alimentando a nossa raiz com muita alegria, com recordações de momentos maravilhosos do tempo em que cruzaram nosso caminho. Cada pessoa que passa em nossa vida é única, sempre deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. O verdadeiro amigo é aquele que sabe se alegrar com todas as conquistas, oferece o amparo na hora da dor e da luta. Também sabe sorrir e partilhar alegrias. O amigo se faz presente nas datas significativas e deixa seu abraço como doação de si próprio ao outro. Incentiva sempre, sabe calar e falar no momento oportuno.
pode estar muito distante, mas sua presença sempre perto. O verdadeiro amigo é uma bênção dos céus aos seres da terra. Nos dias difíceis de Israel, Jesus conviveu com todos, sem deixar de ser ele mesmo. Mostrou sua amizade pelos discípulos e o amor pelas multidões. Aprendamos com a sua vida a ser amigo de todos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, ao finalizarmos o estudo da noite de hoje do seu Evangelho de amor e de paz, pedimos a sua proteção principalmente para o nosso país, que amanhã inicia-se uma festa de grande monta, onde muitos estão exaltados, partem muitas vezes para as iniciações, onde socorristas de plantão, como o Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, amparam irmãos desencarnados por overdoses, por acidentes automobilísticos, influenciado muitas vezes por obsessores e excessos de bebidas. Que os nossos irmãos aproveitem a festividade com moderação e, acima de tudo, com respeito à vida. Nós te agradecemos, Senhor. Muita paz. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Tenhamos aí essa visão, né? De que o carnaval tem que ser com moderação e sempre em oração. Nos preservarmos e não abrir portas, né? Como a gente viu. Atrás do trio elétrico também já vai quem morreu. Se a gente abrir espaço para ser obsediado, podemos causar mal para nós e para outras pessoas. Então, vamos passar tranquilamente, com oração, com alegria no coração, mas sempre pedindo a Deus a paz para nós, para o Brasil, para o mundo. Até o próximo programa. Boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, feliz carnaval a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.